Está difícil as coisas na tua vida? Está parecendo que nada está dando certo, mas confia em Deus. Se apega com Ele, segura na mão de Deus e não desista. Insista, persista, persevere. Porque a palavra de Deus vai dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É esse convite que o Senhor faz para cada um de nós: perseverar. Vamos fazer a partilha da palavra de Deus nessa segunda-feira, dia 13 de setembro. Está no Evangelho narrado por São Lucas, no capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Que possamos junto proclamar essa palavra e permitir que ela caia diretamente na terra boa do nosso coração. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O servo do centurião. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhes faça esse favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles e já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele é o servo por excelência. Ele é o modelo do servo fiel. Jesus, ele nos ensina com a sua vida a servir ao Pai, a Deus Pai, de como devemos servir. Servir àqueles que nos convidam a levar a Deus para eles, a fazer uma oração junto com aqueles que não conseguem rezar, a meditar, a refletir, a partilhar a palavra daqueles que não conseguem viver a palavra. E aqui nesse ensinamento a gente vê que Jesus
tinha acabado de ensinar todo o povo, quando se aproxima aqueles anciãos pedindo socorro a Jesus. Mas eles vêm pedindo socorro não para eles, ele vem pedindo socorro para um servo de um centurião, um servo de um oficial que servia ali nas forças de segurança. É aquele oficial, ele tem um coração que é um coração sincero, assim de que assim também nós deveríamos ter também esse coração sincero para com Deus, porque ele reconhece o que ele é, por isso que ele é sincero. Muitas vezes nós não reconhecemos o que somos e muitas vezes queremos ser aquilo que não somos. Nós não somos nada, absolutamente nada. Nós somos um ser tão insignificante que se você passar o dia inteiro sem tomar banho, no final do dia não tem quem aguente chegar perto de você pelo o mau cheiro do suor, da sujeira. E você imagina a tua alma, se ela está afastada de Deus. Imagina só a necessidade, o socorro que a tua alma necessita de Deus. Porque além de estar afastado, muitas vezes não tem nem sequer o temor a Deus. Temor não significa ter medo, mas respeitar a Deus. Quantos que estão distantes de Deus, mas nem sequer pensam em Deus? Coloca o seu pensamento em Deus. Esse servo aqui, esse servo aqui oficial, ele é uma pessoa distante daquilo que Jesus está ensinando. Ele não faz parte do grupo de Jesus. Ele não está ali com Jesus. Mas sem ele estar, ele reconhece quem Jesus é. Que Jesus é Filho de Deus. Porque se ele não soubesse que Jesus fosse Filho de Deus, jamais ele mandaria alguém pedindo a Jesus que curasse aquele servo dele. Porque o coração desse homem é um coração que está voltado para as coisas boas. Mesmo ele não fazendo parte, vem dizer aqui, esses homens que vêm pedir a Jesus, faça esse favor a esse homem, porque ele é uma pessoa que até construiu uma sinagoga. A sinagoga que é o lugar de ensinamento da palavra de Deus. Então esse homem, o coração dele é um coração que tem temor a Deus. E nós, como os filhos, e você mulher como filha, deve pedir ao Senhor que dê no teu coração esse desejo de viver as coisas de Deus. Esse homem é um homem humilde, porque quando Jesus vai para a casa dele, ele diz para Jesus: não necessita ir até minha casa, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso mesmo que eu mandei pessoas a ir até ti, porque eu não sou digno de estar na tua presença. Veja só o coração desse homem, reconhecedor do que ele verdadeiramente é. E quantas vezes nós não somos verdadeiros conosco mesmo, e o nosso coração muitas vezes é um coração fingido, e a gente acredita que ele é um coração verdadeiro. Nós necessitamos verdadeiramente que o nosso coração viva na verdade que é Jesus. E quando nós colocamos o nosso coração a viver essa verdade, a luz do Senhor nos ilumina, abra a nossa inteligência, o nosso espírito, para poder entender aquilo que Deus está fazendo em cada um de nós. E Deus, Ele quer fazer em você.
Deus quer agir em você com poder. Nós simplesmente você ouviu falar de Deus, ouviu falar de Jesus, mas que essas coisas não é para você, são para os santos. Os santos foram pessoas como nós, foram pessoas pecadoras, mas que elas não se entregaram ao pecado, lutaram com força, com garra, na oração. Lutar contra o pecado não é brigar com um e outro, com um irmão, com uma irmã, mas é rezar, é pedir a Deus, o Espírito Santo, para que dê força para vencer as fraquezas, o pecado, a omissão, a falta de amor, a falta de união. Quantos nós nos fechamos no nosso coração porque não buscamos verdadeiramente a Deus na nossa vida? E deveríamos buscar, porque quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, nosso coração ele torna-se um coração confiante em Deus. Como esse homem aqui mandou os enviados até Jesus, e Jesus queria na casa dele. Ele diz: não, Senhor, diz só uma palavra e o meu servo será curado. Veja que esse homem, sem viver ali no grupo de Jesus, mas é um homem que o coração acredita, confia, tem fé na palavra. E Jesus ele vai dizer: nunca vi tamanha fé como nesse homem. Veja, a nossa fé está em acreditar, confiar na palavra de Deus, que nós possamos pedir a Jesus que nos dê essa graça. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa vontade de querer conhecer a palavra, de querer viver essa palavra, de conhecer, viver e ensinar, porque é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos renova e cura, assim como Jesus curou esse homem. Aqueles que foram até Jesus, quando retornaram à casa desse oficial, desse centurião, aquele servo do centurião já estava curado por intercessão de seu centurião, de seu chefe. Ele pediu e foi ouvido. Assim como também nós, quando acreditamos na palavra de Deus, confiamos e pedimos a Jesus, ele vai sem dúvida nos atender aquilo que é bom para nós, sendo da vontade dele, porque nem todas as vezes a gente pede coisas que são da vontade de Deus. Talvez seja até boas, mas Deus não vai conceder, porque talvez ele dando você se afaste dele. Deus quer o melhor para mim e para você. Ele não quer o pior. Porque ele veio, como ele vai dizer na palavra: eu vim ao mundo para que todos tenham vida. E a vida que nós temos em Jesus, nós temos a vida verdadeira. Não é uma vida mentirosa, fingida e cheia de ilusão, mas é a vida que Deus verdadeiramente preparou para nós. Um santo dia para você. Confia na palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus e pede o Espírito Santo para que você possa fazer com que essa palavra seja vivenciada na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.